A xenofobia, ela é todo preconceito, a aversão que você tem de uma pessoa que ela é de fora, tá? Então, eu posso dar como exemplo de xenofobia quando você faz alguns tipos de piada com uma pessoa relacionada à religião dela, como por exemplo, uma pessoa que é muçulmana e muitas vezes é atrelado a ela como se ela fosse terrorista. Ou uma pessoa que é oriunda de um país da América Latina, como Bolívia, Venezuela, Paraguai, e aí eu falo que são pessoas pobres, que fazem coisas erradas e tudo mais. Então a xenofobia, ela se caracteriza como aversão, um tipo de preconceito muito grave com todo aquele que é de fora. Segundo a associação SaferNet, as denúncias de crimes de ódio cresceram mais de 60% na internet em 2022 em relação a 2021. O maior aumento foi de denúncias de xenofobia, o preconceito contra estrangeiros, que subiu quase 900%. Bom, para mim, a xenofobia começa através de pessoas, né, que influenciam outras com a sua forma de pensar, né, dizendo que o que é diferente ele não serve, né, então os valores, a ética, né, então os líderes, pessoas na família, então a cultura, né, às vezes fortalece esse tipo de atitude que é totalmente inadequado. Né, porque xenofobia diz sobre não tratar bem aquela pessoa que tem uma opinião diferente da sua, seja na religião, né, seja na sua forma de ser, e isso realmente é inaceitável. Então, a questão do que é certo e errado, talvez falte um pouco mais desse ensinamento para as pessoas, né, mostrar realmente os valores, a empatia. E por isso que a gente também tem nosso projeto aqui Fazendo a Diferença, para que os nossos alunos, a nossa escola, a nossa comunidade não não tenham esse tipo de atitude, e sim de respeito, de acolhimento um com o outro. A xenofobia, eu não diria que ela ocorre em ambientes familiares, mas ela ocorre em outros ambientes da sociedade, como por exemplo em sala de aula, mercado de trabalho, redes sociais principalmente. E a xenofobia, ela inicia pela falta de conhecimento e pela falta de valores que as pessoas têm ao julgar o desconhecido como se fosse algo errado, né? Então é um preconceito que eu tenho de uma coisa. E aí eu vou dar um exemplo muito claro quando eu falo, por exemplo, de Paraguai. Na nossa região aqui no Mato Grosso do Sul, quando nós falamos de Paraguai, automaticamente nós fazemos relação com Pedro Juan Cabaleiro, que é a fronteira com Ponta Porã. E aí você reduz todo um país para aquela cidade, quando na verdade não é. É um país que tem riquezas, que tem belezas naturais, que tem uma cultura muito importante. Então a xenofobia, ela ocorre nesses ambientes como piadas desnecessárias, como comentários maldosos e que acabam magoando e chateando muitas pessoas. Além do que, de acordo com algumas leis, se eu não me engano, a xenofobia ela também pode ser considerada um tipo de crime, um tipo de preconceito. Então, eu penso assim, que são vários os povos, né, os grupos que sofrem com a xenofobia. Se nós formos pensar, por exemplo, brasileiros que vão tentar a vida em Portugal, né, nós já vimos em telejornais, já vimos em textos que brasileiros foram ameaçados por vezes até de morte, porque os portugueses não querem que os brasileiros estejam lá, né? E o mais interessante é que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? Então, cá entre nós é uma questão tanto quanto contraditória, né? Mas podemos pensar, por exemplo, num grande grupo de nordestinos que foge da seca, foge da fome, né? E eles vão para os grandes centros, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e lá eles sofrem muito com isso também, né? E isso porque eles estão dentro do próprio país.
chegando lá, eles por vezes acabam sendo vítimas até de trabalho escravo, né? Eles trabalham por vezes por um prato de comida, por ter onde morar, só que eles são explorados, mas a pobreza é tanta, a tristeza é tanta e a vontade de sair daquele meio, né, de tristeza, de sofrimento é tão grande que eles acabam achando que está tudo bem, que está tudo certo, que trabalhar 15 horas por dia é normal, que você, por exemplo, trabalhar por menos de um salário mínimo está tudo bem, que não ter carteira assinada está tudo bem. Então isso é um grande problema. Podemos pensar também em africanos, né, que sofrem pela questão religiosa, por exemplo, né, que isso também se entende como xenofobia, né, porque há certas religiões africanas que não são bem vistas pelo povo brasileiro, né? Então isso tudo tem a ver com xenofobia, com intolerância, e nós precisamos combater isso, né? Precisamos estar atentos a isso, precisamos, de uma certa forma, quando vemos esse tipo de coisa, a gente precisa denunciar, a gente precisa estar sempre de olho. Quando, por exemplo, eu vou comprar uma roupa que está muito barata, eu tenho que desconfiar, será que eu, sem querer querendo, estou patrocinando esse mercado, né? Quer dizer, o nordestino vem para os grandes centros, trabalha com um trabalho escravo e eu vou lá e compro uma roupa, né? Então eu, de uma certa forma, eu também estou patrocinando isso. Então a gente precisa combater, sim, precisamos estar de olho, porque xenofobia é um grande problema e deve ser combatido. Então, quando a gente pensa assim, não só em xenofobia, em outros problemas, né, como bullying, cyberbullying, a gente sempre fica se questionando assim, como que eu vou fazer para acabar com isso, para minimizar isso, né? Eu penso que o principal é pensar que todos nós somos seres humanos, que todos nós temos sonhos, todos nós temos vontades. E por que essa intolerância, né? Ninguém é melhor que ninguém pode mais que ninguém, todos nós vamos acabar do mesmo jeito, né? Independente de eu ter uma conta bancária gorda ou não, de eu morar num lugar considerado mais chique ou não, todos nós vamos parar no 7 palmos debaixo da terra, né? Então o ideal seria que as pessoas entendessem que tem que haver tolerância. Quer dizer, não é porque eu não professo a mesma religião do outro, ou porque eu saio de um lugar que para mim não está bom e vou em busca de outro lugar ou de um outro país para tentar uma nova oportunidade, que eu tenho que ser maltratada, que eu tenho que ser rechaçada, né? Todos nós somos cidadãos do mundo, então nós deveríamos poder transitar por todos os meios com tranquilidade. Não é porque eu saio daqui e vou para Portugal, por exemplo, tentar uma nova oportunidade, que eu estou necessariamente tirando um possível emprego de alguém que é de lá. Quando você é uma boa pessoa, quando você é um bom profissional, você consegue caminhar, você consegue o seu lugar debaixo do sol, né? Acho sim que, infelizmente, a xenofobia, como outros problemas, bullying, cyberbullying, como eu falei anteriormente, eles nunca vão acabar, porque sempre vai haver um achando que é mais ou que é melhor que o outro, né? Mas se nós, por exemplo, dentro da escola, desde a criança pequenininha, lá no nível 1, nível 2, que a gente pensa que ela não entende, mas ela entende, se nós trabalharmos temáticas como essa, de aceitar as diferenças e tudo, eu acredito que as futuras gerações poderão ser bem menos xenofóbicas, bem menos preconceituosas. Então eu penso que o trabalho deve ser uma união de 3 pontas: a escola, a família e o governo. Desta forma, fazendo campanhas, fazendo palestras, trazendo textos para serem discutidos em sala, lógico que cada situação dentro do seu nível, né? Eu acredito sim que a gente pode diminuir muito essa questão e ter um mundo sim melhor, por que não, né? Todos nós somos brasileiros e a gente não vai desistir disso nunca.